Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. Você sabe o que a maioria dos homens nunca percebe sobre o que realmente faz uma mulher se sentir conectada a você? Não é sobre ser o mais bonito, o mais engraçado ou o mais rico. Na verdade, se você ainda acredita nessas coisas, está interpretando completamente errado os sinais que ela te dá, e isso vai custar oportunidades que você nem percebeu que perdeu. A verdade é desconfortável. Muitas vezes, você acha que está fazendo tudo certo, mas na realidade está ignorando pequenos gestos dela que revelam muito mais do que palavras jamais poderiam. E se eu te dissesse que existe um comportamento sutil, quase imperceptível, que indica que você já entrou na mente dela, que ela já sente uma atração que nem ela mesma consegue explicar? É algo que ela não vai te dizer, mas que seu instinto poderia ter notado se você soubesse onde olhar. Você vai perceber que durante anos você foi ensinado a procurar sinais óbvios, gestos dramáticos, elogios exagerados, e enquanto isso, os verdadeiros sinais de conexão emocional passavam direto por você. Estudos de psicologia social mostram que a atenção inconsciente de uma mulher e pequenas demonstrações de interesse silencioso são mais indicativos de atração do que qualquer frase de efeito ou gesto grandioso que você acha que funciona. E isso muda completamente o jogo. Agora, imagine por um instante, ela envia uma mensagem sem esperar nada em troca, ou compartilha um detalhe íntimo da vida dela sem pensar duas vezes. Para muitos homens, isso passa despercebido, porque estamos programados para enxergar apenas o óbvio. Mas se você prestar atenção, vai perceber que são essas pequenas ações que revelam se você já está dentro dela, se já tem espaço na mente dela e se ela, consciente ou inconscientemente, já está investindo energia emocional em você. E quando você entender isso, vai finalmente ver por que algumas mulheres não conseguem esquecer certos homens e por que, se você agir certo, ela pode nunca esquecer você. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. O gesto silencioso que diz mais do que 1000 palavras. A maioria dos homens acha que precisa de palavras grandiosas ou gestos dramáticos para conquistar uma mulher. Mas, na realidade, o sinal que ela mais observa é quase imperceptível. O comportamento que faz você memorável não está no que você diz, está no que ela percebe inconscientemente. Atenção genuína aos detalhes pequenos. Quando uma mulher compartilha algo íntimo sem perceber ou dá sinais sutis de curiosidade sobre você, isso ativa um mecanismo psicológico chamado recompensa antecipada. Seu cérebro inconsciente percebe que ela está investindo energia emocional, criando uma tensão agradável. Ela começa a esperar por você, a pensar em você mesmo quando não estão juntos. Pequenos gestos, um toque breve no braço, uma risada sincera, uma mensagem curta mas pensada, revelam muito mais do que elogios repetidos. Isso cria novidade, plus consistência emocional, 2 fatores que mantêm seu valor elevado na mente dela, sem que você precise fazer nada forçado. Imagine isso, você manda uma mensagem simples perguntando como foi o dia dela e ela responde com algo pessoal, algo que não contaria para qualquer pessoa. Muitos homens ignorariam esse detalhe, pensando, ela só respondeu. Mas o homem que percebe e internaliza isso, sabe que ela já está abrindo espaço para você na vida dela. Agora pense no inverso. Você envia mensagens elaboradas tentando impressionar e ela responde com monossílabos. Esse tipo de atenção artificial cria tensão negativa. Você parece ansioso e o valor diminui imediatamente. Respire fundo e perceba isso por um segundo. O que você pode fazer agora mesmo? Observe e registre mentalmente pequenos detalhes que ela compartilha. Interesses, experiências, emoções. Responda de forma natural, curta, genuína. Deixe claro que você escutou, mas sem exagerar. Faça pequenos gestos de atenção que não exigem esforço excessivo. Um comentário sobre algo que ela disse ou uma pergunta que mostra interesse real. Erro a evitar. Tentar forçar sinais de valor com presentes, elogios exagerados ou mensagens longas. Isso quebra a percepção inconsciente de que você é autêntico. Exemplo de frase natural. Então foi isso que aconteceu hoje? Que interessante! Me conta mais sobre como você lidou com isso. Você já percebeu algum gesto silencioso de uma mulher que te fez sentir especial? Comente sua experiência. E quando você entender esses pequenos sinais, vai perceber que ela já está começando a pensar em você de uma forma que a maioria dos homens nunca nota.
E isso te prepara para o próximo passo, que é entender como ela testa você sem perceber. Por que ela testa você sem perceber? A maioria dos homens acha que testes vêm de intenções conscientes, mas as mulheres não testam você de forma deliberada. Elas medem inconscientemente seu valor emocional. O comportamento que faz você memorável é como você responde aos pequenos mini-testes que ela lança sem perceber. Psicologicamente, isso acontece porque mulheres buscam consistência emocional e segurança inconsciente. Cada gesto seu é registrado. Como você reage à provocação sutil, ao atraso de uma mensagem ou a uma opinião diferente da dela. Seu cérebro masculino tende a ignorar isso, pensando que é trivial, mas esses sinais determinam se você é digno de atenção emocional. Esse mecanismo envolve inconsistência calculada, expectativa e recompensa. Se você mantém calma e segurança, cria a atração porque ela percebe que você não depende da aprovação dela. Imagine a cena. Você está conversando e ela faz um comentário provocativo, algo como: "Ah, será que você conseguiria mesmo?" Muitos homens caem na armadilha e tentam provar demais seu valor, exagerando em explicações ou defendendo-se. Mas o homem que entende os sinais apenas sorri, responde com segurança e continua a conversa naturalmente. Resultado? Ela inconscientemente pensa: ele não precisa provar nada, e ainda assim é interessante. Respire e absorva isso por um momento. O que você pode fazer agora mesmo? Reconheça pequenos testes como sinais de interesse, não desafios pessoais. Responda com calma, humor leve ou curiosidade genuína, sem tentar impressionar. Observe padrões. Se ela testar você de formas diferentes, é um indicador de que você já entrou no espaço emocional dela. Erro a evitar: reagir defensivamente ou tentar agradar exageradamente. Isso mostra insegurança e reduz seu valor inconsciente. Exemplo de frase natural. Interessante. Me conta mais sobre por que você pensa assim. Você já percebeu algum teste sutil de uma mulher que você interpretou errado? Comente sua experiência. E quando você compreender como esses mini-testes funcionam, vai perceber que muitos sinais de atração estavam diante de você o tempo todo. E isso prepara o caminho para entender quando o interesse dela se esconde atrás de brincadeiras ou provocações. O próximo ponto vai revelar algo que quase nenhum homem percebe e que muda completamente a forma como você lê o interesse dela. Quando o interesse dela se esconde atrás de brincadeiras ou provocações, a maioria dos homens acha que provocação é sinal de desinteresse, mas na verdade, muitas mulheres usam brincadeiras como teste inconsciente de quem merece atenção emocional. O comportamento que faz você memorável é perceber o interesse por trás do tom leve, da ironia ou da provocação, sem se prender à superfície. Psicologicamente, isso acontece porque mulheres processam a atração de forma emocional e intuitiva, enquanto homens muitas vezes tentam decodificar logicamente. Quando ela provoca ou brinca, ela está medindo consistência emocional, controle interno e autoconfiança. Seu cérebro inconsciente registra se você reage com irritação, ansiedade ou segurança. A tensão criada por essas provocações ativa o sistema de recompensa, porque ela percebe que você não depende da validação dela, mantendo você como um enigma atraente. A atenção dela oscila naturalmente entre curiosidade e expectativa, e é isso que cria conexão emocional profunda, sem necessidade de palavras dramáticas. Imagine notar pequenos sinais na conversa diária: um comentário sarcástico, uma piada que desafia você, ou uma provocação leve sobre seus gostos. Muitos homens tomam isso como rejeição e tentam corrigir ou se explicar, quebrando imediatamente o fluxo natural. Mas aquele que entende a psicologia por trás mantém calma, humor e curiosidade, permitindo que a tensão emocional evolua de forma natural. Ela começa a investir atenção sem perceber, porque você não precisa provar nada. Esse é o ponto onde o valor inconsciente aumenta, sem esforço. Respire e absorva isso com atenção. O que você pode fazer agora mesmo? Reconheça a provocação ou brincadeira como sinais de interesse, não ataques pessoais. Responda com leveza, humor ou curiosidade genuína, mantendo segurança emocional. Observe padrões. Se ela brinca frequentemente, isso indica que você já tem espaço na mente dela. Use inconsistência calculada. Não tente sempre corrigir ou impressionar. Deixe o mistério existir. Erro a evitar: reagir com defensividade, explicações longas ou tentar provar seu valor. Isso quebra o efeito emocional que ela inconscientemente busca.
Exemplo de frase natural. Interessante. E o que mais você acha sobre isso? Você já percebeu brincadeiras ou provocações de uma mulher que te deixaram confuso sobre o interesse dela? Comente sua experiência. E quando você compreender como o interesse dela se esconde atrás de brincadeiras, vai perceber sinais que a maioria dos homens nunca identifica. E isso leva direto para entender a armadilha da atenção que eles ignoram. A armadilha da atenção que a maioria dos homens ignora, a maioria dos homens acredita que atenção constante é sinal de interesse. Mas, na realidade, muitos estão cegos para o que ela realmente está oferecendo emocionalmente. O comportamento que faz você memorável é perceber como ela distribui sua atenção e energia, e entender que nem toda a atenção é igual. Psicologicamente, a atenção de uma mulher funciona como uma espécie de medidor inconsciente de valor emocional. Quando ela compartilha detalhes da vida dela, mesmo que pequenos ou aparentemente triviais, ela está sinalizando que você tem espaço em sua mente e prioridade inconsciente. A falha masculina típica é confundir qualquer atenção com interesse absoluto e reagir de forma exagerada. Isso cria dependência emocional desequilibrada, diminui o valor percebido e destrói a atenção positiva que gera atração. O homem que entende essa dinâmica mantém distância saudável, observação consciente e consistência emocional, permitindo que a atenção dela se transforme em interesse real, sem que ele precise forçar nada. Muitos homens perdem isso diariamente. Eles respondem imediatamente a cada mensagem, tentam corresponder a cada gesto ou interpretam qualquer sinal como prova de amor iminente. O caminho certo é notar padrões, perceber nuances e valorizar a atenção que é genuína, sem se apegar ao que é superficial ou momentâneo. Essa consciência cria um efeito de escassez positiva, aumentando a atração sem que você precise fazer nada dramático. Respire e absorva isso devagar. O que você pode fazer agora mesmo? Observe como ela distribui atenção sem reagir impulsivamente. Valorize sinais de interesse genuíno e não cada interação trivial. Mantenha sua consistência e equilíbrio emocional. Não tente corresponder ou agradar o tempo todo. Use micropauses. Dê espaço para que ela invista emocionalmente em você de forma natural. Erro a evitar: responder a qualquer sinal de atenção com ansiedade ou exagero. Isso quebra a percepção inconsciente de valor e reduz a atração. Exemplo de frase natural. Interessante. Gosto de como você compartilha essas coisas comigo. Você já percebeu a tensão de uma mulher que você interpretou errado e acabou estragando a conexão? Comente sua experiência. E quando você acordar para a forma como a atenção dela realmente funciona, vai parar de se iludir e perceber onde você tem valor real. Isso leva direto para o erro fatal que a maioria dos homens comete quando ela já está interessada. No próximo ponto, vou mostrar o único erro que destrói a atração instantaneamente, mesmo quando você já tem espaço na mente dela. Preste atenção, porque a maioria dos homens nunca percebe isso. O erro fatal que faz homens perderem mulheres que já estão interessadas. A maioria dos homens pensa que, quando uma mulher já mostra interesse, tudo está garantido. Mas, na realidade, é nesse momento que a maioria destrói a atração sem perceber. O comportamento que faz você memorável é saber quando se afastar emocionalmente e manter seu valor sem cair na armadilha da aprovação constante. Psicologicamente, o erro fatal acontece porque muitos homens confundem o interesse dela com posse ou segurança. Quando ela já está investindo, reagir com ansiedade, exagerar em atenção ou tentar acelerar a intimidade cria dependência emocional desequilibrada, que aciona mecanismos de alerta inconscientes no cérebro feminino. Ela sente que você se tornou previsível demais, fácil demais, e isso diminui dramaticamente a atração. O valor emocional masculino cresce com autonomia, consistência e mistério, não com provas incessantes de dedicação. Mulheres inconscientemente buscam homens que mantêm presença e interesse, mas que não estão presos à necessidade de validação dela. Isso ativa expectativa positiva e recompensa emocional, tornando o homem memorável sem esforço. Imagine perceber pequenas oportunidades. Ela responde mensagens com entusiasmo, compartilha detalhes pessoais ou procura sua opinião. Mas você continua mantendo seu ritmo natural, não correndo atrás ou tentando agradar. O homem que entende isso permite que a tensão e o desejo cresçam naturalmente. O homem que não entende reage de forma exagerada e, de repente, tudo que ela sentia como atração se transforma em pressão emocional.
É nesse ponto que muitos homens perdem mulheres que já estavam emocionalmente investidas, sem nunca perceber o que fizeram de errado. Respire e reflita sobre isso por um instante. O que você pode fazer agora mesmo? Reconheça sinais de interesse sem reagir impulsivamente. Mantenha consistência emocional, autonomia e ritmo próprio. Não tente acelerar intimidade ou prova de valor. Deixe que a tensão evolua naturalmente. Observe como sua própria segurança influencia a percepção dela. Confiança silenciosa é irresistível. Erro a evitar. Tentar provar constantemente valor ou corresponder a cada gesto dela. Isso transforma atração em obrigação emocional e destrói o efeito magnético. Exemplo de frase natural. Interessante. Gosto de como você compartilha essas coisas comigo, me deixa pensar sobre elas também. Você já percebeu momentos em que acabou afastando uma mulher que já estava interessada por agir ansioso ou exagerado? Comente sua experiência. E quando você dominar esse ponto, vai perceber que manter valor e autonomia no momento certo é o que transforma interesse inicial em conexão profunda e duradoura. E é aqui que todos os sinais que você aprendeu até agora se conectam perfeitamente. A verdade que ninguém vai te contar é esta. A maioria dos homens perde mulheres incríveis, não porque elas não estão interessadas, mas porque eles não entendem como funciona a mente feminina e estragam tudo justamente quando estão prestes a vencer. Isso dói de ouvir, eu sei, mas é exatamente por isso que você precisa acordar agora. A atração não é construída com mensagens excessivas, elogios exagerados ou esforço desesperado para impressionar. Ela cresce com consistência silenciosa, atenção genuína e a habilidade de perceber o que ela realmente está oferecendo sem reagir como se fosse um prêmio. Muitos homens olham para o interesse de uma mulher como se fosse uma validação externa da própria autoestima, mas é exatamente aí que o erro acontece. Quando você interpreta a atenção como posse e interesse como obrigação, você quebra o magnetismo que ela sentia naturalmente. Você se torna previsível, transparente demais, e o desejo que estava florescendo desaparece. A maioria dos homens nunca percebe isso, porque foi ensinada a pensar que precisa provar valor a todo momento. Aqui está a parte controversa. A segurança emocional masculina é mais atraente do que qualquer gesto grandioso ou palavra bonita que você possa dizer. Mulheres inconscientemente sentem quando um homem está calmo, seguro e capaz de manter sua própria vida independente, mesmo quando ela está interessada. E acredite, muitos homens jamais perceberão isso, porque estão ocupados tentando impressionar e agradar, e acabam afastando exatamente o que já tinham conquistado. Então, meu conselho direto é: comece a perceber os pequenos sinais de atenção, a interpretar testes, brincadeiras e compartilhamentos de vida como indicadores de interesse, mas nunca perca sua autonomia ou segurança emocional. Não se torne previsível, não force respostas ou aprovação. A atração cresce quando você permanece um pouco misterioso, consistente e emocionalmente estável. Quero ouvir de você agora. Você já perdeu alguém que estava claramente interessada por agir errado nos momentos certos? Comente sua experiência aqui nos comentários. Vou ler pessoalmente e, se fizer sentido, entrar em contato para trocar ideias. Quero criar uma conexão real com vocês, porque entender essas dinâmicas não é só sobre atrair mulheres, é sobre despertar consciência emocional, autoestima e inteligência relacional, algo que a maioria dos homens ignora completamente.